Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta com mais um Prosa BC2 e é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar hoje sobre o pessoal do grupo de História, a gente vai falar sobre história, história e a fé cristã, a gente vai conversar um pouco sobre os nossos grupos de estudo e sobre como o nosso grupo de estudo de História tem desenvolvido o trabalho que eles têm caminhado aí já há algum tempo. A gente vai conversar com o Jonatas Carati, a gente vai conversar com o Matheus Andrade, que é o atual líder do grupo. E, enfim, está começando mais um Prosa BC2. Estou aguardando aqui o Jonatas e o Matheus entrarem. Legal, o Matheus está aí. E Thiago? E aí, Matheus, tudo bom? Enfim, as lives do Instagram sempre são um desafio pra gente. Olá, olá. Oi, Jonatas, tudo bom? Boa Boa noite. noite. Tudo Que bem? bom. Tá Jonas, em frio aí? pleno setembro, Não é passando frio. exagero, viu? Não é Pois exagero. é. Cara, Ah, a gente está embaixo d'água faz alguns dias aqui no Rio Grande do Sul, verdade, né? né? Sim, Sim, é. estamos sabendo. E tem um frio danado aqui também. Não é exagero meu, viu? Tá frio. Nossa, cara, que situação. Muito legal, gente. Que bom que vocês entraram. Fico feliz, deu tudo certo. E a gente está dando início, ó, mais um Prosa BC2. Então, quem chegou aí, quem aguardou aí os minutinhos que a gente conseguir estarmos aqui juntos. Mas nós, enfim, né? Esse é o Prosa BC2 número 7. Quem está acompanhando pela primeira vez está vendo aí. Esse é um papo que nós estamos realizando já desde o semestre passado com os grupos de estudo da BC2. Nós já tivemos 7 conversas, estão todas lá no nosso canal, no YouTube, estão aqui também no Instagram, então você pode assistir as outras conversas. A gente já conversou com grupos, né, diversos grupos diferentes, grupos que são grupos locais, grupos que acontecem nas cidades, e grupos também que são os grupos temáticos. E hoje a gente está aqui com 2 representantes do grupo temático de História, o Jonatas, que foi o antigo líder, e o Matheus, que é o atual líder desse grupo. E eles têm aí uma caminhada muito bacana já, tanto na profissão de professores de história, de historiadores, quanto na condução do líder do grupo de estudos de história que nós temos dentro da BC2. E se você não participa de nenhum grupo, se você tem curiosidade, se você quer participar de um grupo de estudos da ABC2, é só entrar no nosso site. No nosso site você vai ter uma aba lá dedicada aos grupos. Você pode escolher qual grupo que você quer participar, fazer a sua solicitação e nós vamos encaminhar você para os grupos, tá bom? Fiquem à vontade, todos são muito bem-vindos, não precisa pagar nada para participar. Nossos grupos são abertos justamente para nós construirmos esse diálogo e encontrarmos pessoas interessadas em caminhar conosco, em conversar conosco. Então, divulguem essa live para os seus amigos, para as suas igrejas, para as suas escolas, suas universidades, os grupos que você participa. Vai ser muito bom que essa live e os grupos de estudo sejam conhecidos cada vez mais e que pessoas que possam se interessar estejam caminhando conosco. Esse é o nosso intuito, né? A gente chegar no maior número de pessoas que a gente conseguir. Então, divulgue essa live, divulgue o nosso canal, compartilhe aí conosco essa prosa que nós vamos começar agora. E como eu já falei no começo, né? Então agradeço aí ao Jonatas e ao Matheus pela participação conosco. Eu quero que eles se apresentem. Eu não vou apresentá-los, eu vou pedir para eles se apresentarem, dizer quem são vocês, o que vocês fazem da vida, por que o Jonatas está sentindo tanto frio ali, onde que ele mora. Vamos lá, quem quer começar? Pode ser o Jonatas mesmo. pode ser Valeu. o Obrigado. Jonas. Valeu, Thiago. Primeiramente, parabenizar aí a BC2 por essa iniciativa, né? De fazer esse bate-papo aqui por áreas do conhecimento, né? Muito bacana porque dá visibilidade para o nosso trabalho, né? E também eu imagino que esse momento permita que pessoas novas possam entrar no grupo também, né? Que vão conhecer por meio da live. Então, muito legal, queria parabenizar, queria cumprimentar o Matheus, amigo, irmão em Cristo aí, uma alegria estar contigo também. E aí me apresentar, né? Eu sou o Jonatas, né? Eu moro em Jaguarão, que é a última cidade, né? Quando acaba a BR-116, começa lá no Ceará, termina aqui em Jaguarão, né? Que é a última cidade do Legal. Brasil, né? Que é a fronteira com o Uruguai. E aqui faz bastante frio, porque aqui é o Pampa, né? Pampa é tudo plano, é só gado e mato, né? Então o vento é pesadíssimo aqui. E eu Imagina. sou marido da Marina, tenho 4 filhos, né? O João Batista, a Suzana Beatriz, o Augusto Marcelino, e agora, no final do ano, vai chegar o Miguel Ângelo, né? Para fechar a trupe aí de 4. Puxa vida, é legal demais, muito E bom.
eu me formei em História na Universidade La Salle, né, em 2007. Aí fiz meu mestrado na Unicinos, em 2010, e concluí meu doutorado na URGS em 2017. Né? E em 2013, eu entrei aqui na Universidade Federal do Pampa, onde eu atuo, trabalhando com a área de ensino, né? Ensino de história, consciência histórica, didática da história, né? E hoje eu trabalho com esses componentes mais pedagógicos do curso, né? Então, enfim, estou aqui para compartilhar também algumas coisas do ABC2 História, que foi um grupo que surgiu em 2019 para 2020, né? Alguns irmãos aí participaram desse início e estou aqui para compartilhar com vocês. Acho que é isso de começo, Thiago. Muito bom, muito bom. Diga lá, Matheus. Bom, igualmente um prazer estar aqui com vocês, Jonas, o Thiago, amigos que essa vida, né, nos proporciona. Eu sou o Matheus, eu sou professor de História também, assim como o Jonas. Eu sou professor de História em Juiz de Fora, na Universidade Federal daqui da cidade. Ingressei aqui no ano de 2019. Eu entrei na graduação em História em 2007, me formei em 2012, 2014 terminei o meu mestrado, 2018 doutorado. A minha área, né, no campo da história é a história social. Eu trabalho com a cartografia histórica, a história dos mapas, as questões sociais que são impressas ali nos documentos cartográficos, né, de época, e tentar, a partir dos mapas, procurar algumas pistas, né, sobre contextos históricos. Eu sou nascido em lar cristão, tá? Então, desde de novinho, frequento praticamente a vida inteira, frequentei a mesma igreja, só quando, né, entrei para a vida acadêmica, que aí eu tive que sair de casa, mestrado, doutorado, essas coisas, fui conhecendo outras igrejas. Sou casado com a Lorena, né, a Lorena, assim como o Thiago, é da área de biológicas também. Muito bom. E sou pai da Rebeca e do Elias. A Rebeca está prestes a fazer 6 anos, o Elias vai fazer 3 anos. Muito legal, muito legal. Grandes amigos aí, é muito legal a gente poder ter esses momentos aqui de interação, né? Conheci o Matheus lá no início, antes dele entrar na graduação, a gente lá em Viçosa, né? Eu fiz minha formação toda em Viçosa, né? Então a gente se conheceu na igreja lá, então a gente caminhou também um tempo juntos. Isso é muito legal e é muito bom. E eu fico muito feliz de encontrá-los aqui, né? Eu acho que a gente nunca teve, eu acho, uma oportunidade de conversarmos juntos, assim. Porque esse grupo está caminhando, de fato, desde 2020, né? Durante a pandemia, eu lembro que o Jonatas me procurou, né? E com mais alguns outros irmãos que estavam interessados em construir esse diálogo aí entre ciência e religião, que é o que nós fazemos, ciência e a fé cristã, que é o que nós fazemos na ABC2. E foi uma ideia muito interessante, porque era construir entre a ciência histórica e a ABC2, né? A ciência de fazer história e a fé cristã. Então, como que a gente poderia fazer isso dentro do contexto da BC2, como construir esse diálogo aí entre essa área acadêmica e a nossa fé. E eu acho que vocês já viram aí, né, que eles também têm as suas áreas de atuação dentro do campo acadêmico, e acho que a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, né, como que eles conciliam, como que eles têm trabalhado sobre isso. Mas antes de a gente falar sobre isso, queria saber como que vocês vieram a conhecer a BC2, como que vocês chegaram aqui. Eu já falei um pouco, né, que o Jonatas me procurou um dia, interessado nisso, mas como é que vocês se aproximaram e viram que poderia ser aquele lugar onde vocês encontrariam, talvez, um ponto de apoio, por assim dizer? Começa tu, Matheus. Tá bom. A minha história de como é que eu conheci a BC2. A BC2, enquanto a BC2, eu conheci a BC2 desde o início. Eu acompanhei todo aquele projeto, o teste da fé. Fizemos 10 anos agora, essa semana. Acompanhei todo esse projeto. Não me lembro se foi em Belo Horizonte ou em Viçosa, aqui nas viagens lá, o Covolão, o Guilherme fizeram com aquela moça, Ruth Banchevitz. Isso. Eu tive em um evento desse, tal. Mas assim, para mim, o ponto de virada mesmo, Thiago, na pergunta específica sua, assim, eu li um livro que o Guilherme de Carvalho foi organizador. Fé Cristã e Cultura Contemporânea, alguma coisa assim. Sim. E que ele tinha um texto lá,
Evangélicos ou Evangelicos. E aí, quando eu li aquele texto ali, foi quando me caiu a ficha. Eu estava ainda no terceiro ano do ensino médio, naquela época que eu estava te conhecendo ali, Thiago, estava chegando lá em Viçosa e tal. Legal. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, caramba, acho que existem pessoas no meio cristão que estão a fim de realmente pensar a fé cristã, né? E aí foi ali, aí eu comecei a acompanhar, mas nunca muito engajado, muito ativo, sempre ali acompanhando, lendo um livro ou outro aqui. Eu acho que eu comecei, Thiago, a ver que o negócio tomou a proporção que tomou, talvez com aquela classe de ABD que você teve lá em Viçosa, com o Gustavo Veríssimo. Aí eu vi que Legal. havia um projeto, aquela coisa toda. E aí depois o que me engrenou de vez no projeto foi conhecer o Jonatas. Que aí quem fez essa ponte, você mesmo, né, Thiago? Eu acho que assim, acho que uma coisa que a gente tem que falar também, o Jonatas veio com a ideia, o Jonatas estava começando o grupo, você foi lá e lembrou, tem o Matheus, eu conheço o Matheus é professor de história, tal, quem sabe o Matheus não interessa. Aí foi quando eu engrenei de vez mesmo, que aí você apresentou a mim, ao Jonatas, o Jonatas me falou do grupo, eu entrei no grupo, participei e tal, e aí tô aqui até hoje, assim, graças a Deus. Verdade, cara. Que legal, legal saber disso. Na verdade, a gente vai triangulando as pessoas aí. É uma coisa que quando a gente percebe, a gente fez os encontros acontecerem, né? Isso é muito bacana, que legal. Então, a minha experiência foi a seguinte: lá em 2019, né, eu comecei a ler alguns textos que me levaram a refletir pela primeira vez, né, que seria possível, objetivamente, né, pensar ciência e fé, pensar história e fé, né? Eu tive toda uma tradição assim acadêmica onde eu não tive essa oportunidade de fazer essas reflexões, entende, Thiago? Por isso que eu me alegro muito quando a gente vê estudantes de primeiro, segundo semestre do nosso curso, né, nosso grupo, já estando ali no início do seu curso, podendo fazer essas relações, né? E em 2019, então, eu comecei a pensar, puxa, porque a nossa área de conhecimento, né, Thiago, Matheus, os demais que estão aqui sabem disso, a nossa área de conhecimento é uma área de bastante confronto, somente no espaço público, né? Então é uma área de conhecimento assim que tem uma característica, assim, um ethos assim de crítica, né? De fazer a crítica, né? E isso parece aparentemente apenas que nos coloca fora de um campo onde o cristianismo poderia conviver, né? Aparentemente, porque é possível fazer essa relação, assim a gente tem feito o nosso trabalho, né? E aí eu comecei a buscar pessoas que fossem cristãs e professores de história, isso em 2019. E aí eu encontrei as primeiras pessoas que eu conhecia duas pessoas, ou três pessoas que eram próximas a mim, que eram cristãs e professores de história. A Débora Vogt, que faz parte hoje do nossa liderança ali, nosso conselho. O Gustavo Goulart, que é um colega de Canoas. E conheci o André Reich, né? Porque o André Reich e eu, a gente foi colega, a gente trabalhou num seminário em 2011. E aí a gente conhecia o André. E daí eu fiz uma live, então, 3 lives, e comecei a ver que outras pessoas me indicavam professores de história cristãos. Outras pessoas. Olha, tem aquele cara lá, tu conhece? Aquele outro. Cara, o que aconteceu? O Matheus, ele acabou participando de um projeto que eu fiz em 2019, que era conversando com historiadores cristãos. Tu acredita, Thiago? Eu comecei com 3 e no final fiz 16 lives. Né, com 16 Eu lembro colegas. disso, cara, realmente. E aí a gente ficou assim impressionado, cara, como tem historiador cristão e a gente não sabe, né? E a gente achou que 16 era muito bom, né? O Matheus sabe, o nosso grupo atual do WhatsApp tem mais de 170 pessoas, né? E a gente, enfim, tem bastante gente da área de história que está no nosso grupo, né? Então, para além dos 16, tinha muito mais, né? E aí, então, esse foi um embrião, né? Essas conversas com historiadores cristãos ali pelo Instagram mesmo, foi uma forma de eu buscar pessoas, unir pessoas que tivessem a mesma fé, né? E tivessem a mesma área de atuação. E muitos deles, né, não tinham muito essa reflexão também, assim como eu, né? Eu acabei conhecendo pessoas que tinham mais. Eu lembro que uma pessoa que eu conheci que me surpreendeu muito desde o início foi o Leonardo, né? Leonardo é do nosso grupo, Leonardo Cruz, legal. né? O nosso jovem, né, promissor, já, né, tá, assim, é um cara que a gente gosta muito. Grande Léo, muito bom. Tem muita coisa para nos compartilhar dessa área, né?
E eu lembrei que eu conheci ele daí no encontro da BC2 em Porto Alegre, que era coordenado pela Esther, né, Lotzenbauer, e aí eu fiquei assim, puxa, cara, vamos unir pessoas para fazer o grupo, e aí que surgiu o grupo do nosso GT de História e Fé Cristã em 2020, né, com essas pessoas que eu fui chamando, e alguns que tu indicou, né, o Matheus, por exemplo, e o Isaac, eu não conhecia, mas aí eles são lá do Rio Grande do Norte, né, Thiago? Isso, exatamente, são de lá de Natal. Isso. Aí, Uhum. E aí eu peguei algumas pessoas do Sul que eu conhecia e alguns que tu me enviou e iniciou o grupo, né, no finalzinho de 2020. Muito legal. É legal porque é a oportunidade que a gente tem de unir pessoas do Brasil todo, né? Então, quem não conhece, os nossos grupos temáticos, eles são assim. Eles são com essa proposta de unir pessoas da mesma área, com interesses em comum dentro da questão da fé cristã, né? E de cultivar esse diálogo, criar esse diálogo, né? Entender como relacionar a sua área, né? De vocação, de trabalho, de carreira, é, com a sua fé. E esses grupos têm feito isso, têm proporcionado esses encontros, e isso é muito bacana. Mas eu quero pegar um gancho no que você falou, de que esse tema da história, né, já é um tema que gera alguns conflitos, talvez, gera algumas dificuldades, alguns embates públicos. E eu queria pensar um pouco sobre isso. Assim, vocês têm, de fato, vocês já encontraram ou passaram por muitos desafios assim, de tratar esse tema num ambiente cristão, ou vocês percebem barreiras, por exemplo, na academia, pelo fato de serem cristãos? Como que tem sido essa vivência em relação a possíveis conflitos ou conflitos reais que podem existir, né? E como que vocês têm trabalhado com isso? Eu acho que esse é o grande desafio do grupo, né? É ajudar as pessoas que estão ali a lidar com essas coisas. Mas eu queria ouvir a experiência de vocês com isso. Eu vou te Pode falar. dizer, Thiago, que os desafios são maiores na igreja do que na universidade, Sim. né? Eu mesmo estou aqui no campus que eu trabalho, estou aqui na minha sala aqui, né, na universidade fazendo essa live, né? E tenho assim a parceria, né, de muitos colegas meus que a gente atua no dia a dia aqui nos projetos, né? E eu vejo que a minha conduta de trabalhar com esse tema, né, da fé cristã e a história é uma conduta honesta, né, que eu aprendi das leituras e dos colegas que eu convivo, que me ajudam, né, o próprio Matheus, que é uma referência também para mim, como professor de história cristã. E isso nos coloca numa posição interessante, porque tendo essa virtude da honestidade, né, a virtude da verdade, sabendo dialogar com respeito, na universidade a gente encontra muito espaço, porque a gente utiliza referências, né? A gente utiliza embasamento teórico, honesto, a gente mostra as nossas posições, e isso é muito interessante, porque muitos colegas meus, por exemplo, assim, talvez não conheçam alguns autores que eu conheço, mas aí eles sempre percebem, assim, eu percebo que eles sempre vêm como com uma boa possibilidade de diálogo, né, com esses outros autores. Então, na universidade eu vejo bastante espaço de atuação, inclusive para registrar projetos de extensão, para poder fazer rodas de conversa sobre vários temas, né, em que envolvam a fé. Na igreja, eu tenho encontrado mais dificuldades, porque já existe um preconceito, né, já existe um estereótipo, né, um arquétipo do historiador, né, que é uma visão do senso comum, né, como um revolucionário, né, como se ser historiador fosse apenas, né, você não pode ter outra visão, né, a não ser marxista, por exemplo, né, que é uma visão que desde a década de 80 foi decaindo, e existem outras perspectivas hoje até, né, mas as pessoas têm no imaginário essa visão do marxismo, né, do comunismo, do socialismo, da luta de classes, né, nem sabem eles que na universidade esses debates já nem existem tanto, né? A gente não tem tanta gente debatendo luta de classes na universidade, né? São outros debates, mas na igreja ainda fica muito essa visão de que você é revolucionário, né? Você quer mudar o mundo, transformar o mundo com a sua própria força, com as suas próprias ideologias. E não é isso. A gente acaba percebendo, né? E hoje mesmo fiquei me dando conta, né, que nós ainda, Matheus, a gente ainda não fez isso, né? Alguns membros já fazem. Mas eu, fazendo curso de líderes, Thiago, né, eu me dei conta como a gente poderia atuar nas igrejas mesmo, né, mais objetivamente. Porque muitas vezes a igreja não tem uma visão correta sobre
a ciência, né, e sobre a história, e talvez o nosso papel é justamente de trazer novas referências, novos autores, novos pensamentos sobre a ciência, buscando essa articulação entre ciência e fé, que é bastante possível. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que na igreja é o nosso maior desafio. Interessante, né? É interessante, eu acho que é uma experiência que se repete em outras áreas também, né? E é curioso porque nos ajuda a pensar em como podemos atuar nisso, né? Mas quero ouvir o Matheus também falar um pouquinho, se quiser. Eu concordo com o Jonatas. Eu acho que eu pontuaria uma coisa, assim, pelo menos mais com alunos do que com colegas, assim, no ambiente universitário. Eu sinto que de início eles assustam, assim, eles, por exemplo, sei lá, hoje eu compartilhei nos meus stories essa live aqui e tudo. Talvez algum aluno que me segue, né, eu não sei quais alunos me seguem, porque o meu Instagram é aberto, eu não sigo de volta, mas eles estão lá me seguindo. Viram lá o compartilhar. E aí, na minha aula de sexta-feira, na minha aula de amanhã à tarde, às vezes um ou outro chega assim, professor, eu vi lá que você é cristão, né, o senhor participa até de um grupo lá, um AB2C, né, não sei o que lá e tal, eles sempre falam alguma coisa nesse tipo assim, e eu sinto que na fala deles há um estranhamento muito grande, eles não esperavam um professor que estava ali nas semanas anteriores, nos meses, nos semestres anteriores, dando aula para eles, e que esse professor faz parte de uma associação de cristãos que pensa o diálogo entre fé e ciência. Eu sinto que entre os alunos há um estranhamento inicial. Mas acho que acontece muito isso que foi compartilhado pelo Jonas. Experiência minha aqui também. Quando eu começo a dialogar com o aluno, ele começa a entender que a gente estabelece uma base teórica e de diálogo ali que está em pé de igualdade. Não é um simples proselitismo religioso o que eu estou fazendo, entendeu? Eu estou pensando a minha produção, eu estou pensando os moldes, né, teóricos, filosóficos da história, em conjunto com a prática da religião, com a prática da fé e os moldes, né, de uma filosofia da religião. Então eu sinto isso assim. Já na igreja, a barreira, eu acho que, além da barreira da área de história, né, essa eu não sinto tanto, o que eu tenho sentido um pouco mais, eu não sinto tanto, não é porque não é uma questão que isso não existe, mas é porque a outra eu acho que ainda é maior na minha igreja especificamente, ou com os irmãos que eu vivo, assim, convivo. Que as pessoas, às vezes, não sabem nem o que é uma universidade. Entendeu? Sim. Não sabem nem o que é a ciência, né? O que quando a gente fala que a universidade está produzindo ciência, o que ciência é essa que a gente está produzindo e qual a importância da ciência, né? Então, assim, eu acho que, pegando o gancho num termo que você usou, Thiago, tem muito trabalho pela frente, sim. Um trabalho de as pessoas entenderem o que é ciência e as pessoas que têm fé entenderem que a gente pode e a gente consegue, né? A gente já tem uma literatura considerável, inclusive em português, considerável para a gente pensar nesses campos da ciência e da fé no Brasil. Muito bom, é muito bom ouvir isso. Eu acho que muita gente se identifica, né? Eu acho que não só quem é do campo da história, né? Mas muita gente se identifica com esses desafios. E são desafios diferentes, né? Eu acho que é interessante que você falou, que são desafios diferentes na academia e na igreja. E eu acho que um dos papéis que a gente precisa acabar aprendendo é isso, né? Como transitar. E é o que a gente fala na BC2. A gente constrói uma ponte e a gente transita nessa ponte entre dois universos com métodos e linguagens diferentes. Gente, para quem entrou agora, para quem entrou depois, né? Esse é o Prosa BC2. E a gente está aqui conversando com o Matheus e Jonatas, representando o grupo da BC2 História. E alguém perguntou aí nos comentários sobre essa live, ela vai ficar salva no nosso canal, e ela vai ficar salva depois no YouTube também, no canal do YouTube da BC2. Então vocês podem conferir, podem compartilhar depois o link com quem vocês quiserem. A gente quer que essas lives sejam compartilhadas, sejam conhecidas, então nos ajudem na divulgação desse trabalho, na divulgação dos grupos de estudo, quem quiser participar dos grupos de estudo, quem quiser participar do grupo de estudo de História, né, já pode inclusive clicar aí no perfil da BC2 História, que o Jonatas entrou, pode já seguir o grupo, pode pedir para participar. A gente tem também no nosso site uma aba para os grupos, você pode entrar lá
e pedir para participar do grupo que você tiver interesse, seja um grupo temático, seja um grupo local. Então, os grupos são abertos, aí vai ser um prazer ter você caminhando conosco. Então, voltando aqui para o nosso papo, né? Thiago, sim. Eu posso fazer um comentário só Por favor, sobre por favor. isso? Não, por Eu queria favor. só dizer assim que nós estamos vivendo um tempo, né? Um tempo que a gente vive é um tempo muito difícil, né? A gente tem assim uma sobrecarga de informação enorme. A gente tem relações pessoais, né? Relações interpessoais fracas, debilitadas, frágeis, né? A gente vive um tempo difícil. E eu penso que nós temos uma leitura do mundo e da realidade que é muito rica, por justamente trazer para dentro essa questão da espiritualidade, e aí especialmente da fé cristã. Então, penso eu que a gente não pode recuar, mas ao contrário, avançar nesse trabalho, porque também é algo que vai somar para a própria universidade, para o próprio curso, né, de História, porque a gente está trazendo questões que fazem parte da constituição do ser humano, e a espiritualidade é uma delas. Então, quando a gente traz essas discussões de ciência e fé, de história, né, e fé cristã, a gente está contribuindo, a gente não pode se omitir, né, dessa posição de poder falar dessas coisas também. Por quê? Porque a gente vê um mundo muito destruído, muito desestruturado, porque, né, no geral, as pessoas se afastaram de Deus, né, e se afastaram também das crenças que dão força à própria alma, né, para viver. Então, a gente tem um alto índice de suicídio, a gente tem um alto índice de depressão, a gente tem diversos problemas psíquicos na sociedade, né? O Matheus, assim como eu, a gente tem diversas questões para lidar com alunos, né? Justamente por falta de motivação para estudar, para ler, né? Falta as aulas. A gente vê no nosso dia a dia na universidade que as pessoas estão doentes, né? Então, esse trabalho que a gente faz de resgatar essa espiritualidade, ela é muito importante, porque traz sentido para as pessoas. E a gente vive um tempo que se precisa de sentido. Então, a história pode, né, trazer também a sua contribuição nesse sentido, Thiago. Muito legal. É muito bom isso, porque tem a ver com o que eu queria conversar um pouco sobre isso, né? Como que vocês têm visto dentro do grupo, né, o retorno que vocês têm recebido, do benefício, talvez, de ter esse espaço, né? Dessas experiências compartilhadas e de um ambiente saudável, né? O que a gente busca construir com os grupos de estudos é construir um ambiente saudável onde as pessoas podem expor essas demandas, expor essas aflições da alma, talvez, né? E buscar compreender, né? O que tem a ver a minha área acadêmica com a fé que eu professo, né? Como não deixar essas coisas isoladas, mas colocá-las para caminhar juntas de alguma forma. Não sei se vocês têm alguma experiência de algo que vocês vivenciaram no grupo, como que tem sido o retorno, o feedback do pessoal e talvez para quem não conhece o grupo, né, tiver interesse de entrar. Uhum. Quer falar, Matheus? A pergunta, Thiago, ela acho que aprofunda, né? Ela dá a oportunidade para a gente aprofundar algumas coisas que a gente tem dito que já. É isso, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Essa virada que você deu, assim, né? Eu penso que assim, Thiago, o grupo de história, assim como a história como um todo, né? Ele foi começando e foi tomando forma enquanto ele já existia, né? Não estou querendo dizer aqui que talvez um grupo, né, o grupo de psicologia, ele já começou pronto. Todo mundo já, tipo assim, tinha já uma dimensão para que um grupo de psicologia vem servir, né? Então, assim como eu disse mais cedo que às vezes falta uma dimensão, né, na igreja do que é a universidade, do que é ciência e tudo, eu acho que falta uma dimensão na sociedade como um todo do que é a história, né? E aí, assim, o grupo, né, ele veio, né, preencher essa lacuna de forma muito importante, assim, principalmente ao público cristão. Aquele público que o Jonatas lá atrás tinha uma lista, ele e mais 3 nomes, entendeu? Iniciou com essa lista, um rascunhinho ali que o Jonatas tinha e tal. E aí veio preencher essa
lacuna, né? O Jonas mencionou mais cedo, várias pessoas, vários testemunhos assim, nossa, muito importante, eu estou no início de graduação, que sorte a minha de ter vocês aqui e tudo. Outras pessoas que dizem, nossa, eu queria muito que na minha época de graduação existisse um grupo como esse e tal. Então eu acho que o grupo, né, ele foi tomando forma, amadurecendo, e aí assim, ele está perdendo, né? Isso é a minha visão, tá, Jonathan? Se você quiser depois contrapor ou complementar isso, mas ele tá perdendo um certo espectro que para mim rondava o grupo, que tinha aquela ideia de que ia ser um grupo de história da igreja ou um grupo de história da religião. Sim. E não é isso, Uhum. né? Ele pode ser isso também. Dentre uns dos temas que a gente trata também tem isso. Dentre várias preocupações que passam, né, pelas preocupações basilares do nosso grupo. Carecemos de um entendimento melhor de história da igreja igreja protestante evangélica e da história da religião como um todo, mas o grupo não é um grupo disso, né? Ele é um grupo que, assim, que a gente quer pensar, né, os desafios, né, aquilo que o ser historiador nos exige, nos impõe, e como que isso, né, apesar de todos os confrontos, isso não cria uma barreira intransponível em que eu não posso ser um historiador e ser cristão ao mesmo tempo. Eu tenho que ceder de algum lado, né? Uhum. E não tem isso, né? Então, assim, eu acho que o grupo, ele tem caminhado, né, muito para pensarmos numa reflexão mais ampla, que eu acho que está em muito diálogo com a filosofia da religião, assim, né? Inclusive, talvez até futuramente a gente possa fazer até os intercâmbios com grupos de filosofia, alguma coisa nesse aspecto, assim. Então, assim, coisas que têm sido marcantes para mim são experiências individuais, assim, pessoas que buscam a gente muitas vezes no privado, né? Isso é o que me marca. As Legal. conversas no grupo, o que acontece, é legal. Agora, vez ou outra, alguém te procura no privado, aquilo para mim é muito importante, assim. Teve uma vez um menino, assim, acho que de quarto período, quinto período, me procurou e falou assim, olha, gostei muito do posicionamento que você teve lá no grupo, isso é muito importante porque vai ajudar a mim a lidar assim assado com certos colegas que eu tenho, ou uns conflitos que eu vivo aqui com os meus pais, porque não gostam que eu vou à universidade, ou com amigos meus da universidade que criticam a minha igreja, que a minha fé e tudo. Então, assim, eu acho que as experiências, assim, isso marca muita gente, e isso retroalimenta, né, o desejo de ficar, né? Aquela ideia de que para alguma coisa a gente está sendo útil, sabe? Que joia, cara. Que legal isso. Quer complementar, João? Sim, sim. Eu ia dizer que uma das coisas que eu acho que é muito bacana, assim, quando o pessoal chega no nosso grupo, a gente sempre orienta e diz assim, ó, isso aqui é um grupo de estudos, né? É óbvio, mas a gente relembra, né? É um grupo de estudos. O que significa que todas as interações que são feitas ali, por exemplo, no WhatsApp, elas precisam ser interações inteligentes, né? Ou seja, assim, não é jogar uma informação, isso o Matheus sempre reitera muito, né, no grupo, não é jogar uma informação que tu achou num portal de notícias e jogar lá e esperar que, né, que todo mundo ataque aquela notícia e despedace aquela notícia em partes, né? E depois, né, não é isso. A ideia é a gente compartilhar um texto, por exemplo, e botar uma questão para o grupo. Olha, o que vocês acham dessa posição aqui, desse autor em relação a esse tema? Ou, né, estou procurando algo sobre né, protestantismo e ditadura militar. Alguém pode me indicar um texto? Então, eu acho que é muito rico. As interações do nosso grupo melhoraram muito, inclusive, né, Matheus? As interações Sim. do grupo aqui no WhatsApp melhoraram bastante, porque eu acho que a gente tem contribuído para uma coisa também, que é essa questão do amor à sabedoria e do fato de construir uma vida intelectual de estudos, que isso é uma coisa que na universidade, inclusive, a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, porque algumas coisas básicas de uma vida de estudo se perderam. Então, quando a gente pode, por exemplo, né, incentivar os membros a lerem textos para as reuniões, então as nossas reuniões mensais, elas têm textos que são base, né, para aquela discussão. E é muito legal porque a gente vê gente desde o começo acompanhando,
Tem pessoas que estão sempre nas reuniões, são as mesmas pessoas, às vezes, estão nas reuniões, porque elas continuam lendo, estudando e conversando e dialogando. E, assim, aquilo que a gente tem feito no nosso GT, assim, nas reuniões mensais, a gente conversa entre nós, assim, são palestras excelentes, assim, num nível super, sabe, um nível acadêmico, assim, muito sério, né? Então, assim, a gente tem colocado para os nossos irmãos em Cristo ali no grupo, né, que nós estamos prezando pelo conhecimento acadêmico, né? E prezando também pelo conhecimento teológico e buscando essas relações, né? Então, tem várias pessoas que estão ali, que estão iniciando o curso. Lembro até de uma menina que era do ensino médio, que queria fazer história, imagina. E ela queria fazer história e entrou no grupo. Pretendo fazer o vestibular para história. Né? A guria já está ali, né, no grupo com um monte de historiadores cristãos. Então, assim, essa é a bênção, né, de participar do grupo também, de ter pessoas mais velhas que já estão há mais tempo, que podem dar alguns conselhos, né? E podem compartilhar também leituras, autores. Então, eu acho que a gente tem contribuído nesse sentido, Thiago, assim, principalmente para ajudar o pessoal mais jovem a regularidade das reuniões, a leitura de textos, o debate honesto, né, e inteligente feito ali, inclusive no WhatsApp. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, muito legal, porque nos ajuda a entender, né, que como eu acho que como o Matheus fez questão de frisar, né, não é um grupo de história cristã ou da história da igreja, né, é um grupo da história daquele que escreve a história, né, e vocês que trabalham com a área de história e que são cristãos, né, é um grupo de construir um diálogo entre e aí tem muito a ver também com a questão da vocação, né? Como lidar com a vocação ou com a missão, com a minha missão, com a nossa missão enquanto cristãos, né, neste mundo, e com a área que nós exercemos, com a carreira que nós escolhemos, com o trabalho que nós desempenhamos no mundo, né? E como ser um cristão verdadeiro fazendo o que a gente faz, né? Não é a necessidade de fazer uma história cristã, mas é de fazer uma história fiel ao conhecimento, né? Como você falou, né? De amar a sabedoria, amar o conhecimento, de como fazer um trabalho responsável, né? De como fazer um bom trabalho, né? Então não é de fazer necessariamente uma história cristã, mas de fazer uma boa história, de fazer um bom trabalho e desse jeito dar testemunho, né, do reino de Deus. Então isso é uma coisa que a gente tem buscado bastante também. Eu fico muito feliz de ver como que o grupo tem construído essas coisas. Muito legal. Gente, quem está aí acompanhando a gente na nossa Prosa BC2, a gente está chegando ao fim, mas a gente ainda tem uns 5 minutinhos aqui para a gente conversar com o Matheus e Jonatas. Essa live, reforçando, vai ficar salva no nosso canal, então depois vocês podem compartilhar aí com seus amigos, com todo mundo, inclusive com quem é da área de história que você conhece, que talvez você sabe que vai se beneficiar muito desse papo aqui, dessa prosa. Mas eu acho que eu quero pegar um gancho aí do que o Jonatas falou sobre o funcionamento do grupo. Só para vocês talvez quiserem fazer uma propaganda aí. Como que o grupo funciona? Quem quiser participar do grupo vai encontrar o quê? O que está acontecendo no grupo no momento para que quem quiser entrar e quem quiser se inspirar também, né? Como que vocês têm feito, assim, em linhas gerais, bem rapidamente. Eu ia dizer, Thiago, Matheus, que o sucesso do nosso grupo, né? Digo sucesso no sentido de que ele tem sido um grupo recorrente, regular, né? Que tem, sim, desde 2020 sempre com reuniões, né, mensais. Principalmente o Conselho, tá? Que é um grupo de 10 colegas, irmãos, né? Que trabalham juntos, um faz a arte, o outro cria um conteúdo na internet, né, no Instagram, o outro marca a reunião, manda o e-mail, né, um olha os formulários de entrada. Então, assim, o nosso grupo é um grupo muito unido, graças a Deus, né, Matheus? Por isso, nós temos excelentes pessoas, assim, irmãos que contribuem, né? E aí, se você quer entrar no grupo, né, uma coisa bacana é que nós temos as nossas reuniões todas gravadas no YouTube. Nós temos um link do YouTube, né? Podemos disponibilizar depois aqui. E nesse link você vai encontrar todas as reuniões desde 2020, tá? E uma coisa muito bacana para quem está chegando agora é que nós fizemos, né, Matheus, no segundo ano, a gente fez uma série Fundamentos da História, que inclusive ficou tão boa, inclusive com a aula do Matheus também, de tantos outros, ficou tão boa que ela é base de um curso de história, por exemplo. Uma universidade usou como base bibliográfica, né, os vídeos do grupo do GT História.
né? Que Então, legal. assim, a gente abordou questão, né, de cultura, questão do tempo, questão da análise histórica, a gente citou vários historiadores, né? E foi um ano assim, então a pessoa entra no GT hoje, não sei nada do GT, não sei a história do GT. Você entra hoje no GT, você já vai no YouTube, você tem acesso a todas as reuniões que nós já tivemos, né, no nosso grupo. Isso é bacana, tá? Se você tem interesse, por exemplo, você pode mandar uma mensagem por direct mesmo. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque tem muita gente que entra em contato, mas a gente manda um formulário, porque isso é uma das coisas que a gente, desde o início, zelou pela proteção do grupo, né? Então, quando uma pessoa quer ingressar no grupo, ela precisa preencher, né? Preencher várias questões ali no formulário, que são até para nossa observação também, para a gente ver o movimento do grupo, quem está entrando, quem são aquelas pessoas que podem nos ajudar também, né? A ministrar as palestras e tudo. Então, depois que a pessoa participa, faz aquele formulário ali, ela é convidada a entrar no grupo de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp é ali onde a gente coloca os avisos e é ali onde muitos compartilham textos também, livros, né? Então, o que a gente tem feito no nosso grupo? Vou deixar para o Matheus também contribuir, mas só para finalizar, nós temos uma reunião por mês, tá? Que é a reunião nossa, que é pelo Google Meet, tá? É uma reunião sempre em uma noite da semana. Essas reuniões, elas fazem parte de um ano de atividades, né? Isso é uma coisa bacana do nosso GT também. A gente, no final do ano, a gente estipula qual vai ser o tema do ano seguinte. E aí todas as falas, todas as palestras, né, os momentos ali são a partir desse tema, né? Então, o tema do ano é sobre a dúvida, o lugar da dúvida na história, né, e o lugar da dúvida para o cristão. Então, a gente tem vários temas ao longo do ano. E o bacana é que no final nós temos um congresso, né? A gente fez ano passado o primeiro congresso História e Fé Cristã, foi muito legal. E a gente tem tudo isso também no YouTube disponível. Então, se a pessoa tiver paciência, interesse, curiosidade, ela pode se nutrir de muito material, né, Matheus? Que nós já disponibilizamos, inclusive, ali nas redes, né? Que ótimo. Muito bom. É isso, Thiago, é isso que o Jonas pôs. Assim, acho que nosso grupo ele define, né, um tema, esse tema vai guiar o ano todo de atividades, assim, como está construindo um evento, vai cadastrar esse evento lá no sistema da sua universidade, vai cadastrar esse evento para conseguir um financiamento do CNPq, e aí tem lá tudo assim, elementos, objetivos, a justificativa, a gente fez isso tudo, construímos, né, as pessoas que podem falar e palestrar, né, esse ano, todas as pessoas são pessoas do grupo que estão participando, então assim, o nosso grupo está um grupo muito qualificado, né, isso aí também é uma benção, assim, pessoas qualificadas estão vindo participar do nosso grupo, estão sendo participantes atuantes, assim, isso tem sido muito legal. E sempre uma vez por mês à noite, né, e aí o horário, ele varia porque a gente fez uma consulta pública, assim, qual dia da semana você prefere? Segunda-feira, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22, para todos os dias da semana. E aqueles que tiveram mais disponibilidade são os dias, então vai alternando. Num mês é terça-feira à noite, às 20 horas. No outro é quinta-feira, às 21. No outro é segunda-feira, às 19 horas. E foi alternando, assim, para tentar inserir o máximo de participantes ali nos encontros. Legal, muito bom porque mostra uma organização muito boa e o pessoal e essa preocupação, né, para que as pessoas consigam acompanhar. Eu acho muito bonito o trabalho que vocês têm feito. Eu quero dar assim, publicamente os parabéns a vocês, né? E a vocês e aos demais representantes do conselho aqui, deixo um abraço para eles, o Léo, enfim, o Isaac, né? O Matheus, o Léo, o Isaac, o Matheus, o Miqueias, o André, as meninas lá. A Débora, Ismael, isso. Muito legal, gente. Um abraço para todos. É muito legal, né, ver o trabalho que tem sido realizado. Espero que a gente consiga continuar colhendo muitos frutos sobre isso. E, enfim, para a gente terminar, eu quero que vocês, sim, se vocês puderem dar uma indicação. Eu acho que vocês já deram a indicação do canal do YouTube, que já tem muito material riquíssimo ali, né? Então, fica aí a indicação do canal do YouTube ABC2 História, com muito material rico para vocês consultarem, para vocês terem acesso. Mas se vocês quiserem recomendar mais algum material, algum livro da ABC2, esse é o momento. Eu sempre gosto de terminar a nossa conversa, a nossa prosa, com uma recomendação para quem quer ir atrás, quem quer começar e quem está perdido e fala, vou começar por aqui. O que vocês recomendariam para esse
Dessa vez eu vou perdido. começar. Legal, vai lá. Dessa vez eu vou começar para não perder a chance do Jonatas recomendar a mesma coisa, mas é porque a minha recomendação passa por uma recomendação que envolve o Jonatas. A área de ensino dentro da história é uma área importantíssima. Até para pessoas que não são efetivamente pesquisadores ou entendidos da área de ensino, que é o meu caso. Não é o caso do Jonatas. O Jonatas trabalha com a área de ensino de história, né? Mas até para mim, que não sou uma pessoa da área de ensino de história, vez ou outra eu tenho que estar procurando alguma bibliografia, lendo alguma coisa sobre ensino de história, para orientar um aluno, pensar um projeto, melhorar uma coisa na minha aula aqui, orientar alguma coisa num projeto de estágio que a gente está refazendo. A área de ensino é uma área importantíssima. Diante disso, eu vou indicar um livro que eu acho que assim, é indicação para todo mundo, não só para quem está interessado no nosso grupo, mas para quem está interessado na ABC2, de um modo geral, que é o Pedagogia Cristã. Tá? Que saiu ano passado, ano retrasado, tá aí na sua estante aí, Thiago. Thiago tem tudo, cara. Saiu ano... Tudo que a tem ABC2 tudo. faz, o Thiago tem, ó. Aqui, ó. Pedagogia. Isso, esse mesmo. Isso, Pedagogia Cristã é como praticar a fé em sala de aula. E não só em sala de aula, viu, gente? Eu extrapolaria, assim, eu acho que o livro, ele usa exemplos práticos da vida docente, mas os ensinamentos que ele coloca ali para a sala de aula, ele traz para a vida. A gente pode inverter, você pode usar muita coisa aí para aplicar para as relações interpessoais no cotidiano. Mas juntamente a esse livro, e aí, Thiago, desculpa aí o pessoal do Radar, eu não vou indicar, né, os vídeos que todo o pessoal do Radar fez e tudo, mas fica a indicação B aí. Mas eu vou indicar a palestra que foi na sala inaugural desse ano, em cima desse livro, proferida pelo Jonatas. Foi muito boa. Legal. Vale a pena. Vale a pena dar uma conferida na palestra, no livro, ou vice-versa. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu Legal. tenho aqui para indicar esse aqui, ó. Os Territórios da Ciência e da Religião, tá? Esse livro aqui foi até o Léo Cruz que me indicou ele, né? E foi bem importante a leitura do livro, assim, ainda pensando aqui, matutando coisas, né, a partir da leitura, porque realmente, né, a gente às vezes não se dá conta de que os conceitos, né, eles são construídos no tempo, né? Então, aquilo que a gente interpreta de uma maneira hoje, há um tempo atrás, era interpretado de maneira diferente. Então, esse livro do Peter Harrison, ele vai mostrar muito isso, assim, como em algum momento ciência e religião se afastaram, né? Mas durante muito tempo, ciência e religião tinham muitos vínculos, né? E inclusive se mostra aqui a questão da própria universidade, né, ter sido criada num contexto, né, também de cristianismo. Então, é um livro que é muito importante para você, se você tem dúvida, né, que não existem territórios da ciência e da religião, ele faz aqui uma abordagem dentro da história da ciência, né? Então ele é um historiador da ciência, Peter Harrison, e ele vai mostrar que existem territórios, né, em que tanto a ciência e a religião se fundem, se mesclam, se dialogam, né? E então a leitura foi muito importante justamente por essa visão histórica, né, de como que religião e ciência eram tratadas, né? Tem um outro livro aqui que eu li há pouco, que é sobre conhecimento histórico, do Marrou. Ele tem ali um artigo, um capítulo do livro, que quando eu olhei, assim, um título já me saltou os olhos, né? É A Fé Histórica. É o nome um dos capítulos desse livro aqui, sobre conhecimento histórico, né? O Marrou escreveu ali muito próximo do Mark Bloch, foi um grande historiador, um historiador cristão, né? E vale a pena, né? Depois eu posso colocar ali também no grupo esse livro como indicação. E a última indicação que eu faria, porque é um livro da área que me ajuda a pensar educação e ensino de história, que é um livro que quem me indicou foi o Igor Miguel, né? Que é o Didática Magna, tá? Do Comênios. Eu tive acesso ao Comênios na faculdade, mas eu li alguma coisa lá e não foi tanto. E aí me debrucei na leitura desse livro aqui, que é um livro escrito lá em 1643, mas que é riquíssimo para pensar a questão do ensino e da questão de como ensinar, né? Os métodos de ensino, e como a gente pode enriquecer a nossa aula, inclusive, com alguns
insights do Comênios, assim, né? Porque o Comênios, ele fez o método universal olhando para a natureza. A natureza é a criação de Deus, né? Então, ele vai lá e mostra uma árvore. Como é que a árvore surgiu, né? Surgiu lá uma semente, um broto, depois o caule, né? E vai indo até os ramos, né? Depois, né? Folhas, galhos, folhas, flores, frutos, né? Então, essa ordem natural que você percebe na natureza, ela pode ser aplicada no ensino também. Né? Quando você ensina uma letra, depois as sílabas, depois uma palavra, depois uma frase, né? Então, para o professor, é um livro riquíssimo, professor de história, né? Então, os territórios da ciência e da religião, eu indico, né, do Peter Harrison, o Sobre Conhecimento Histórico, do Henri Marrou, e o Didática Magna, do Comênios, tá? São algumas indicações aí bacanas para quem é da área de história e de ensino de história. Muito legal. E quem quiser mais indicações, segue o Jonatas no perfil pessoal dele, que tem muita indicação lá, ele se dedica bastante a isso, é um perfil muito rico que vocês podem seguir, fica a recomendação. Depois a gente marca o Jonatas também, né, além do perfil da BC2 História. Gente, muito legal mesmo a nossa conversa. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas o papo foi muito bom, muito rico, fico muito feliz de poder ter tido essa conversa com vocês aqui hoje, agradeço pela disponibilidade de vocês e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui também. Não sei se o Matheus ia complementar com mais alguma coisa, eu acho que não, né? Não. Beleza. Enfim, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, né, nossas lives estão salvas, as outras lives, os outros prós ABC2 estão salvos também aqui no Instagram, nos nossos Reels, estão salvas lá no nosso canal do YouTube. Então vocês podem acompanhar todos os outros prosas que já aconteceram até aqui. E a gente se vê no próximo prosa. E um grande abraço aí ao Jonatas, ao Matheus. Foi um prazerão conversar com vocês, gente. Até mais. Até mais. Obrigado. Thiago, obrigado. Foi ótimo. Tchau, agradeço. Tchau. Parabéns pelo projeto. Abração. Jonas, tchau. Abraço aí para as famílias de vocês. Até Valeu. mais. Tchau. Vocês também, abraço aí no pessoal. Valeu.